Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6, no verso 3. A gente vai passear na Bíblia, ver alguns versículos e sermos inspirados por ela. A Bíblia fala em Daniel, no capítulo 6, no verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Havia em Daniel um espírito excelente. Esse espírito excelente aqui, nem em hebraico está em aramaico, essa parte do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de Daniel, é tudo escrito 5, 6, escrito em aramaico, para o termo não ser um termo religioso somente. A gente não pode ter termos religiosos sendo a nossa marca, o nosso cartão de apresentação. Eu não me apresento como pastor, porém, sendo pastor. O pastor não pode subjugar o meu trato. Esse é um termo em aramaico de percepção de quem estava perto dele, ao ponto do rei, por essa percepção, querer colocar ele acima de todos. O espírito de excelência não era um título ministerial, mas era um ato, um agir, um tratar as pessoas, que quem estava ao seu redor reconhecia. Aí vai um espírito excelente. Na definição, o espírito de excelente é uma disposição interior extraordinária. Ele estava resoluto por dentro a fazer o seu melhor, a dar o seu melhor. É também uma mente proeminente. Ele sempre buscava conhecimento, ferramentas que ele pudesse agir de maneira mais eficiente. E também um espírito que se sobressaía. Algo que se levantava, algo que a gente percebia na vida de Daniel. A qualidade do trato era visível para todos, era uma constatação dos que estão por fora. E aí a gente faz essa grande constatação. O que as pessoas constatam a respeito da nossa vida, do nosso trato, no dia a dia. Não precisa ser de púlpito, de ministério, não precisa ser de pregação. Como as pessoas saem depois que tem um encontro com você? Depois que elas falam com você, depois que elas têm um momento com você, como essa pessoa sai? Isso é que vai falar da disposição que está dentro de nós. Aquilo que você faz, com certeza vai ter gente que faz melhor. Eu não tenho a menor dúvida que se Tiago Garcia subisse para falar essa palavra aqui, eu ia dizer, uau! Meu Deus do céu, com certeza vai ter alguém que faz melhor do que você faz. Vai, existe. Você não pode se achar a última Coca-Cola do deserto. Sempre você vai entender. Tem pessoas que vão fazer melhor do que eu. Mas como você faz é único. Por isso que Deus estabelece pessoas. É lógico, nós não somos insubstituíveis. Se você sentar, a obra precisa continuar. Deus vai levantar outra pessoa. Mas como você faria? Deus entende que só existe você na terra para fazer aquilo. Então nós assumimos cargos, nós assumimos posições, nós assumimos responsabilidades para tempos e estações. E para cada tempo e cada estação existe uma unção específica de Deus para você fazer e deixar a sua marca. Nós deixamos a nossa assinatura em tudo aquilo que fazemos. Não importa o que você esteja fazendo, aquilo ali vai ficar com a sua cara, a sua assinatura. É uma grande oportunidade, aquilo que a gente está fazendo, de representar bem o nosso Deus. Eu não sei se você entende, a gente conheceu o ministério aqui em Campina Grande, a gente ainda morava aqui. Eu estava aqui nas imediações, quando o pastor Bud chegou, a toda a novidade que era o pastor Bud aqui, os cultos na casa de Ronaldo, né, que tinha aquelas coisas, aquela coisa, o tempo da igreja na frente do cinema, depois a igreja passando para a prata. A gente participou, não ativamente, mas eu era um observador na época. Um observador, conhecedor, um admirador, um curioso.
Na época eu era um curioso. Só que aí a gente foi para Recife para estudar medicina. E quando eu cheguei lá, a gente ficou meio que órfão de igreja e a gente ficou buscando a igreja. E eu me lembro que alguém me disse, existe um Verbo da Vida aí em Recife. Eu digo, aonde? Era ali em cima da Sociedade Bíblica, lá na Cruz Cabugá, o Verbo da Vida. E a gente foi lá conhecer o Verbo da Vida lá. Tinha uma escada, que era a escada que levava para a glória, né? Era a escada que ia para os céus abertos, uma escada. Tinha anjos subindo e descendo naquela escada. Eram os santos subindo e descendo. A gente subiu, chegou lá. Eu não me lembro quem pregou. Eu não me lembro a palavra que foi pregada. Mas a gente foi recebido por uma diaconisa, o nome dela é Virgínia, ela continua lá em Recife. A gente foi recebido por uma diaconisa, eu e Cláudia. Eu recebi um abraço, Cláudia recebeu um abraço. Eu disse, minha filha, o que foi isso? Porque parecia que era Jesus abraçando a gente. A diaconisa estava lá, ungida, só para receber as pessoas com um sorriso e um abraço. E ela deu o melhor que ela tinha, ao ponto de uma pessoa que era apenas um curioso, um admirador, alguém que estava só observando o ministério, ser ganho de coração e estar aqui hoje falando para você. Aquele abraço, aquela maneira de ser feita, aquilo que ela fez, marcou a história minha e de Cláudia. E hoje influenciou não somente a minha história pessoal, mas a história da minha família completa. Hoje eu tenho um filho que está crescendo no ministério. Eu tenho as gêmeas que são empolgadas demais dentro da igreja, trabalhando para o Senhor. Um abraço mudou o curso da minha história. Porque ela decidiu fazer o que foi designada a fazer. Com o Espírito Excelente. Foi o meu primeiro contato com o Espírito Excelente. O meu parceiro de jornada, o meu companheiro de guerra, o meu canga, pastor Júnior, amigo de coração, ele diz que o nosso Espírito de Excelência ele pode ser elevado. Você pode melhorar. Você pode fazer melhor. O que é que você está fazendo hoje? O que você foi designado para fazer hoje? Envolva excelência naquilo que você está fazendo. Não estou falando necessariamente de igreja, não estou falando necessariamente de púlpito. Vocês aqui que estão, a maioria trabalha aqui no ministério. Existe algo que você vai ter que fazer logo depois que a oração acabar. O quão você está envolvido naquilo que você vai fazer? Para a gente entender o Espírito Excelente, a gente precisa separar o que é uma habilidade, um dom específico. Deus dá dons para a gente. Dons ministeriais, habilidades de desenvolver certas coisas. E a gente precisa entender que o nosso dom é excelente, é essencial. A gente precisa dele, foi Deus que nos deu. A gente precisa desenvolver esse dom, fazer o nosso dom. Mas só o dom não é o suficiente. No livro do pastor Cris, aquele da excelência, ele diz o exemplo de Rubens, em Gênesis 49, no verso 3 e 4. Ele dá o exemplo de Rubens, porque Jacó falando para ele diz, Rubens, você é o meu melhor, o meu primogênito, a minha força está representada em você. Você é o excelente daquilo que eu produzi. Porém, impetuoso como a água, você não vai ser o mais excelente. Embora o dom estivesse nele, embora a habilidade estivesse nele, a impetuosidade dele não permitia que essa excelência fosse colocada toda para fora. E você vai dizer, não, mas eu quero ser impetuoso. Nesse caso, impetuoso é ruim. Impetuoso é instável como a água, sem consistência para sustentar a liderança. Ele agia de forma precipitada e de comportamento impulsivo. Ele tinha falta de firmeza moral e emocional. Faltava caráter, o que comprometia o dom. Naquele caso, apesar de ele ser habilitado, ele não conseguiu ser habilitado para ser excelente. Por causa do caráter dele, ele escolheu não ser. E Deus não consegue abençoar quem não escolhe pôr.
Agora, pelo contrário, se a gente for lá em Êxodo, no capítulo 31, no verso 1 e 3, a gente vai ver Bezalel e o companheiro dele, que eu me recuso a dizer o nome em rede nacional. Mas o companheiro dele estava lá. Eram pessoas que tinham habilidades. A Bíblia fala que eles eram hábeis para fazer algo. Mas a unção de Deus veio sobre ele para duas coisas. Primeiro, pegar a habilidade dele natural e transformar a habilidade dele em produtora de resultados sobrenaturais. A unção de Deus, ela capacita a sua habilidade e você não produz mais o que você poderia produzir somente com ela. Mas a unção de Deus te capacita a resultados sobrenaturais. A segunda parte da unção é tratar o caráter deles, para que eles fossem diligentes, para que eles respeitassem a unção que estava sobre eles, para eles exercerem bem a função. Então Deus unge habilitados. Deus unge habilitados. Para o quê? Para que a excelência do potencial do dom que está em você seja colocada para fora. Mas, pastor, isso é uma unção específica? A gente tem que esperar uma construção do novo templo, ou a construção, eu tenho que trabalhar na construção aqui do lado, para vir essa unção, para eu exercer obra? Não, a gente vive num tempo, numa estação, num ministério mais excelente. Hebreus capítulo 8, no verso 6, diz: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais o quê? Excelente. Qual é a excelência maior desse tempo e dessa estação? A habitação do Espírito. Ele dentro de nós o tempo todo. Jesus, ele quebra a barreira da naturalidade e nos faz andar agora intensamente com a nossa vida no sobrenatural. E passamos agora a ter disponível, não mais, se Deus quiser, mas dentro de nós, o Espírito de Deus que nos unge à excelência. O Espírito de Deus dentro de nós, ele nos capacita tanto para nos habilitar, a nossa habilidade, para ela ser com resultados sobrenaturais, quanto trata o nosso caráter, para não sermos inconstantes, emocionalmente instáveis. Se você se submete ao Espírito, o Espírito Santo te conduz a vivenciar a experiência de corpo. Eu gosto da ideia de corpo, eu amo demais a ideia de corpo, porque lá em Efésios, no capítulo 4, no verso 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade. E tem muita gente falando verdades na cara um do outro, mas ele diz que seguindo a verdade em... Toda verdade deve ser dita? Deve. Mas como ela deve ser dita? Em amor. Se amor não é a motivação, a verdade perde em força de transformação. A verdade dita em amor, ela transforma vidas. Mas a verdade somente dita, ela pode ser o quão soberbo você está sendo naquele momento e o quão você quer parecer. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. O cabeça é Cristo, mas existe crescimento para nós. O crescimento está disponível, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A justa cooperação de cada parte. Eu comecei a ler bem rápido e me lembrei da aula ontem que chegaram para mim no intervalo: pastor, o pessoal que de língua estrangeira pede para o senhor falar um pouquinho mais devagar para eles poderem entender. Eu digo: eu tentarei. Justa cooperação de cada parte. Justa cooperação de cada parte. Mas, gente, a gente tem usado, e eu não vou dizer nós aqui, eu estou dizendo num sentido geral. Às vezes a gente tem usado o nosso dom para julgar o nosso irmão, para saber por que ele não está tão bem quanto a gente está. A gente tem olhado para o irmão e dito: por que ele não faz isso, por que ele não faz assado? A gente está se especializando em ser excelente na obra do irmão.
O meu padrão de excelência na obra do irmão está lá em cima. Eu falo dele, digo que não faz nada certo. Olha, mas você percebe que como um corpo, a gente depende um do outro. Pensa comigo, a gente depende da unção de Deus para produzir no alto nível e para ser tratado. O que é isso? Deus criando dependência. Nós não fomos chamados para ser independentes. Nós fomos chamados para ser interdependentes. A gente depende um do outro, a gente depende da unção, a gente depende de Deus. Eu preciso de Deus para fazer tudo o que eu vou fazer, por mais que eu já tenha feito isso muitas vezes. No natural, eu nunca entro para operar sem Deus estar comigo. Ah, não, essa é facilzinha, vou lá sem. Não, eu tenho um cuidado de Deus estar comigo, para até aquilo que eu sou bom e eu consigo fazer com o olho fechado e com a mão amarrada, o resultado ser melhor do que eu poderia fazer. Somos interdependentes e nós dependemos das pessoas que estão ao nosso lado. Se o seu irmão falha em alguma coisa, você é ungido, não para apontar a falha dele, mas para cobri-lo. O que você tem feito para cobrir o seu irmão? O Scott Webb, das vezes que a gente teve com ele lá no Recife, ele compartilhou uma pérola conosco. Ele disse que onde o evangelho pode chegar, se nós desistirmos de ganhar o crédito daquilo que a gente faz. Se você reconhece que é Deus que está fazendo por você, você para de querer o crédito e se incomodar com a falha daqueles que estão ao seu lado, você vai lá e cobre. Se você já fez o seu, faça o do irmão. Agora deixa eu pensar, se é um corpo, significa que são várias partes. E você, sendo uma mão, nunca vai entender porque o pé faz o que faz. Você já parou para pensar nisso? Você é uma mão, você é delicado, você gosta das coisas assim, você ajeita, você tem isso, você tem aquilo outro, tem todas essas coisas relacionadas. Você é uma mão. O pé é grosseiro, vai logo, bate, vai. Eu não entendo. O pé olha para você e diz, cheio de mimimi. Não é? Olha, pega numa coisa que ele faz, aí solta. Eu não estou nem aí, piso no asfalto quente, saio levando, eu carrego essa igreja nas minhas costas. Você sendo uma parte do corpo, você nunca vai entender completamente porque o outro faz da maneira que faz. Mas deixa eu dizer um negócio, a resposta que nós damos não é para as pessoas, embora que tenhamos supervisão. Mas se eu trabalho só para a minha supervisão, eu só trabalho bem se ela está presente. Se eu trabalho bem para o Senhor, não importa quem esteja vendo. Eu vou fazer bem. Quando alguém me pergunta a respeito, mas por que fulano fez isso, por que fulano fez aquilo? Eu digo, eu não tenho revelação suficiente para entender o que ele faz, da maneira que ele faz. Eu tenho revelação suficiente para saber que eu posso fazer mais e melhor. E se eu puder cobrir o irmão, eu vou lá e cubro. E não apontar o erro dele. Glória a vós, Senhor, palavras de salvação. Romanos capítulo 12, no verso 11, diz, no zelo. Esse zelo é fazer com diligência, interessar-se com seriedade. Não sejais remissos. Esse remisso é lento, indolente, preguiçoso. Na versão nova tradução da linguagem de hoje diz, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O engraçado é que esse servindo ao Senhor nos leva a ir, se botar a água é porque é para eu beber, né? Esse servindo ao Senhor nos leva à ideia de que para Deus eu estou fazendo, Deus está vendo. Mas lá em Antioquia, no capítulo 13, fala de uma reunião de grandes homens de Deus que serviam ao Senhor, servindo pessoas. E nessa grande reunião de homens de Deus, você tinha um Barnabé sendo colocado numa ordem de primazia, e você tem no fim da lista Saulo, o homem que viu Jesus. Eu não sei, rapaz,
Se Jesus aparecesse para mim, a gente ia querer tirar uma foto para botar no Instagram. Vem, Jesus, vem aqui, me dá uma moralzinha. Para botar no Instagram. O homem que viu Jesus na escala de importância da igreja de Antioquia estava por último. Isso me faz pensar, se tinha alguém com escala para fechar a igreja... Eu não digo lavar banheiro, porque lavar banheiro é uma experiência, tudo, e a gente não fica fazendo isso. Mas a escala de fechar a igreja nos acompanhou por anos. Toda vez, essa é a tua semana de fechar a igreja, a gente fazia glória a vós, Senhor. A gente começava a desligar as luzes por setores, porque o crente para chegar na igreja dá um trabalho, mas para sair da igreja dá um trabalho maior ainda. Nunca vi, fica lá conversando. Aí eu começava a desligar as luzes setorialmente. Aí a galera, está botando para fora. Eu, não, estou deixando um ambiente mais confortável. Para você bater esse papo aí, embora que esse papo possa ser batido em outro lugar. Você pode ir para um restaurante, algum canto, continuar de WhatsApp. E quando tinha marido e mulher conversando, para fechar, eu disse, gente, essa conversa pode continuar no carro. A escala de fechar a igreja estava lá para a gente dividir. Mas o que é que a gente precisava fazer? Fazer da melhor maneira, porque eu estou servindo ao Senhor, servindo pessoas. Você foi ungido para ser excelente no trato, para se dar bem com pessoas que vão chegar até você com demandas, mas pessoas que vão estar ao seu redor, trabalhando junto, funcionando como um corpo perfeito, funcionando como Deus quer que nós funcionemos. Para Timóteo, Paulo diz, torna-te padrão. Ninguém despreza a tua mocidade. Se tu está chegando um dia, está chegando agora no ministério, tu é novinho. É lógico que aqui a gente tem os verbossauros e eu me percebo cada vez mais um verbossauro do que o novinho. Essa fase de transição é que é meio cruel para a gente, que a gente, rapaz, eu estou mais para lá do que para cá. Mas para você que está chegando, para você que é novinho, ninguém despreza a tua mocidade. Mas como é que não despreza a tua mocidade? Tu se apresentando com um título, com as unções, com aquilo que você tem? Não, como não se despreza a tua mocidade? Tu se tornando padrão. Um desses padrões que ele quer na fé, no conhecimento, na palavra é no procedimento. Torna-te padrão no procedimento. Qual é o procedimento para fazer? É esse. Onde eu posso ir além? O que é que eu posso fazer mais? Porque quando você está envolvido de coração, só o que mandaram você fazer não é o suficiente. Tem algo mais que você pode fazer. Você pode ir além, você pode ser gentil. Você já pensou em ser gentil com as pessoas que compartilham da mesma sala que você? As pessoas que trabalham com você, as pessoas que normalmente vocês vão ter certos, não é briga, é certos desacordos, né? Você às vezes desajusta um pouquinho. Uma das coisas que é a marca dessa casa é a gentileza com quem a gente é tratado. Meu irmão, eu chego aqui pensando, rapaz, eu devo ter andado com o irmão Reagan pelo menos uns 3 anos da minha vida, porque não tem porquê eu ser tão bem tratado num lugar. Mas essa marca, ela deve ser nossa, pessoal, assume. É uma marca ministerial que está disponível para você tomar para si e se tornar uma marca sua. As pessoas têm desejado estar com você. Ou dá o horário e ela vai embora dizendo, graças a Deus. Estou indo embora. Eu queria finalizar com 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. Que diz assim, portanto, amados irmãos, sede firmes. Esse firme é imóvel, estabelecido, assentado, não superficial. Crie raiz, seja profundo, não se mova, inabalável e sempre abundante. Esse abundante é exceder um número fixo previsto. Vá além. Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho, e esse trabalho é trabalho intenso, esforço até cansaço, nosso trabalho não é em vão, vale a pena. Deus está nos vendo, existe recompensa.
você fazer com excelência e representar bem Ele, você deixa uma marca na eternidade. Você vai receber o galardão daquilo que você tem feito com excelência no Senhor. Existe relevância da eternidade naquilo que é feito no Senhor.